Senhoras e senhores oficiais de justiça de todo o Brasil, meu nome é Edivaldo Lima e estamos começando aqui mais um Oficial.cast, seu canal de divulgação do que é oficial de justiça, autoridades, todo o meio jurídico, né? Nós temos uma missão de levar a justiça, levar a cidadania a todo cidadão brasileiro. Hoje estou com uma convidada especial, a nossa colega Carmen Cisnan, uma das maiores autoridades em constelação familiar. Você aí já ouviu falar, já escutou, já presenciou, já participou de uma constelação familiar? Sabe o que eu estou falando. Se não, a partir de agora você vai saber. Carmen, seja bem-vindo ao nosso oficial.cast. Né? A casa é sua, é um prazer estar te recebendo mais uma vez. Tem tempo que a gente não se vê. Estamos aí em mais um momento oportuno para divulgar o trabalho maravilhoso que você faz, né? A toda a população do Brasil. Muito obrigada a todos e é sempre um prazer compartilhar essa caminhada como consteladora na área da justiça e também rever os amigos, que realmente a gente se falou antes da pandemia, né? Que a pandemia é um divisor de águas, e tudo é antes e depois da pandemia, mas estamos aqui novamente para partilhar com os colegas oficiais um pouquinho da nossa história. Bacana. E agradecer, já que você tocou, né? Graças a Deus nós estamos aqui pós-pandemia, né? É verdade, porque foi um momento difícil, mas também de alguns ensinamentos. Resta saber se a gente aprendeu a lição. Tá? Que aprendemos. Mas, enfim, vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar da constelação familiar. Constelação é um processo, né, no qual foi recepcionado aqui pelo Brasil, a Carmen está aí desde o início, né? Não é espiritismo, né? Não é feitiçaria, é ciência, né? Eu acho que eu posso falar isso, né, Carmen? É ciência, constelação. O Sim, que é a constelação, Carmen? Fala pra gente. eu sempre gosto de, antes de falar que é constelação, eu gosto de trazer um pouquinho da história, justamente para a gente sair dessa questão, é espiritismo, é questão de religião, é fanatismo, não é nada disso. A gente pode falar que é uma evolução da própria ciência. Antes a gente trabalhava sempre no modo reducionista, ou seja, a gente pegava o todo, dividia em partes e estudava a parte. Então, aquela parte me dizia tudo, entre aspas, sobre o todo. Foi muito importante para a ciência, continua sendo um método científico eficaz, mas com a evolução, nós passamos a perceber que tinha algo a mais, que era o sentimento. Então, eu não tinha como partir uma pessoa em vários pedacinhos e avaliar o todo, porque ali tinha um conjunto de emoções, de sensações e o contexto que estava acontecendo determinado fato, e aí fugia de uma resposta tão científica na forma cartesiana de ser. Então, com isso, o movimento sistêmico começou a ter grande repercussão por olhar que o todo é maior que a soma das partes. Então, aí que vem uma das matrizes da constelação familiar, que vem também de um movimento terapêutico muito fundamentado nas estruturas familiares da Virginia Satir. Show. Carmen, aqui ele começou a vir a constelação no Brasil. Fala também de onde surgiu a constelação, como foi inserida aqui no Brasil. A constelação familiar, ela, alguns dizem que é um modelo terapêutico, tem várias definições, mas eu prefiro dizer que é um processo de evolução, porque aí a gente não recai em nenhum ponto, para a gente dizer um ponto singular. Então, se é um processo de evolução, você pode ver da melhor forma que entender. Então, ela foi iniciada pelo Bert Helling, que é um alemão, que começou a observar que tinha movimento ali que ia além do que a gente está falando, né? Do que é visto a olho nu, que é o que é sentido. Sabe aquilo que você sabe que está acontecendo, mas você não sabe definir como? Então, isso a gente consegue perceber num processo de constelação. Então, ele veio da Alemanha, que foi massificado mundo afora,
e veio também para o Brasil. Então, no Brasil, chegou ali pela década de 80, é um movimento muito novo, por isso que muitas pessoas ainda não conhecem, porque quando a gente está falando de mudança de paradigma, mudança de ciência, a gente fala de, no mínimo, 100 anos. E a gente está falando de algo de 1980. Então, ainda, digamos que ainda está na gravidez. A gente pode analisar assim. Mas é um processo eficaz, ele dá resultado. Nós temos resultados mensurados na justiça paraense, nós temos também resultados mensurados na nossa prática enquanto terapeuta, e o importante é, ela existe, ela está presente, basta você ser curioso e buscar mais informação, para não cair também em charlatanismo. Exatamente, você tocou num ponto fundamental, o charlatanismo. É o que atrapalha qualquer projeto científico no Brasil, né? Eu estava verificando, até comentei com a Carmen esses dias, em que eu vi anúncios na internet, cursos de constelação familiar, 4 horas, 36 horas. É impossível você ter um conhecimento aprofundado de uma ciência como a constelação, um período tão curto, né? E aí entra aquelas pessoas fazendo qualquer tipo de constelação, às vezes até destruindo a vida da pessoa, né, Carmen? Exatamente. Por que que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? Eu falo sempre para os meus alunos: cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que é oferecido. A gente está falando de emoção, a gente está falando de sensações, a gente está falando de mudança de vida mediante uma evolução. Ninguém muda em 24 horas. E antes de você se colocar à disposição do sistema para ser um constelador, você primeiro tem que olhar as suas próprias questões. Então, uma formação de 24 horas não é possível acontecer, porque você não teve sequer tempo de olhar as suas próprias dores. Uma formação como a que nós fizemos durou 1 ano, e após esse 1 ano, nós ainda ficamos muito tempo praticando Exatamente. só entre a gente, para depois começar a fazer com o outro. Porque eu tenho que ser muito responsável, porque eu estou mexendo em emoções do outro. Eu não sei o que vai acontecer com o outro, porque eu pouco conheço a história dele. Então você tem que tomar muito cuidado para saber com quem você está fazendo. Verifique o histórico, se a pessoa tem conhecimento, se ela se dedicou, se ela pesquisou, porque assim como ela pode ajudar muito, ela pode também atrapalhar muito se você cair na mão de um charlatão. A gente pode até usar assim o nome. Exatamente. Por quê? Eu vejo hoje a constelação mais ou menos como foi o movimento do coach. Uhum. Quando o coach veio, Perfeito. começou aquele monte, era todo mundo coach, 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 e hoje a gente praticamente viu desaparecer. E permaneceu no mercado quem realmente estudou, se qualificou e se preparou para ser um coach. E hoje a gente está vivendo esse grande boom na constelação. E assim, gente, eu indico a constelação, participei de vários grupos, me formei na constelação, né? Não estou praticando, mas me formei e eu vi de fato o resultado. A gente tem que ter cuidado, eu acredito que quem for fazer, quem tiver curiosidade em conhecer, procure de fato um profissional, olhe o currículo dele, verifique quanto tempo esse cidadão ele praticou, né? Onde ele se formou. O que que acontece, cara? No lugar de você fazer uma terapia de forma positiva, você pode ancorar um problema muito sério na pessoa, né? Trazer Sim, um trauma para ela, sim. junto à constelação. Porque também tem uma coisa muito, muito interessante. Quando você vai para uma constelação, você não sabe qual é o problema que o paciente vai trazer. Uhum. E se ele trouxer alguma questão que você também tem? É Na hora interessante. você vai estar trabalhando você, ele, ou os dois, ou nenhum, porque você também pode estar fugindo do seu problema. Uhum. Então, o terapeuta, ele tem que ser muito bem preparado para que ele se coloque um pouco distante da dor do outro. A dor do outro é do outro, a minha é minha. Isso é tempo, isso é treino, isso é preparo. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer. Eu já formei vários consteladores, poucos seguem, mas a maioria diz: a minha vida mudou, Muda. mas eu não quero continuar fazendo para ninguém porque eu não me sinto seguro. Então você vê a maturidade dessa pessoa. Ele é habilitado,
Ele sabe que dá resultado, mas ele não se sente preparado para mexer na vida do outro. Então, isso é evolução, isso é sabedoria. Então, a gente precisa ser consciente de que está preparado para trabalhar e também ajudar o próximo. E por coincidência, agora há pouco nós escutamos um testemunho, né? A pessoa que foi constelada e falou: minha vida mudou. Fiquei muito honrado com aquele testemunho, foi totalmente voluntário, né? E olha que ele foi a pessoa que foi constelada por você no curso de formação. Sim, sim. Gente, foi uma coisa muito interessante. Pelo sigilo, nós não podemos dizer quem é, mas o Edivaldo estava em processo de formação e durante o processo de formação é feita a constelação assistida e ele trouxe um colega para fazer a constelação e foi uma coisa muito bonita. E após 5 anos, ele deu depoimento hoje dizendo: a minha vida mudou naquele momento. Isso para a gente é muito importante. Então você vê que a coisa é séria, porque a pessoa que deu testemunho era muito séria e nós estávamos conversando. Foi coincidência a Carmen encontrar ele junto comigo, né? Que eu tinha convidado a Carmen para vir para cá, podcast. E aí ele foi lá e confessou. Acredito que foi um momento sistêmico, né, cara? Nada acontece por acaso na constelação, tinha que ter. Então, assim, fica a recomendação, procura um profissional sério. Detalhe, gente. Sabe, cara? O que me chamou mais a atenção de testemunho, eu tenho pessoas falando, não acreditei naquilo lá. Eu achei um pouco, sabe, que a pessoa estava fingindo, mas por quê? Porque tem 2 tipos de constelação, aberta e fechada. Né? Então, seria interessante a gente falar um pouquinho, até para quem está nos ouvindo aí de casa, que tiver curiosidade, saber. E assim, eu acredito muito no tipo de constelação fechada. Porque aberta, eu acredito que a pessoa cria um personagem com relação a isso, né? Exatamente. É assim, para ficar menos complicado para vocês entenderem, a constelação ele é um processo mental. Eu digo que a constelação é uma nova forma de olhar o que lá está. Então, se eu olho esse copo sentada nessa posição, eu estou vendo de uma forma. Se eu mudar a posição e for para outro lugar, eu vou ver o mesmo copo no mesmo lugar, porém de outro ângulo. Isso é a constelação, é uma construção mental, dependendo da forma como você olha. Então, quando a gente faz uma constelação aberta, como pessoas vão representar o momento, vão representar a família, mas ela sabe quem ela está representando. Então, se eu digo, você representa meu pai, você representa minha mãe, eu, Carmen, acredito que você vai rapidamente buscar a imagem de pai que você acredita que é. E você termina confundindo. Eu estou ajudando por ser o pai da pessoa, eu estou trazendo meu pai ou eu estou trazendo meus conflitos com meu pai? Então eu tinha essa questão e eu consegui desenvolver, podemos dizer assim, uma forma de fazer diferente a partir dos estudos no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Porque nós tínhamos questões sigilosas e as pessoas não queriam abrir, mas eu tinha que, de alguma forma, contribuir. E aí nós passamos a trabalhar a constelação fechada, onde só quem sabia quem era o representante era o próprio dono da constelação. Ele passava a mensagem apenas mental. Aí vocês vão dizer, nossa, é loucura o que a Carmen está falando. Porque mental, isso não é possível. Gente, constelação é fenomenológico. Quando eu explico um fenômeno, ele deixa de ser fenômeno. Então, para entender a constelação, você tem que participar e você tem que se abster dos seus julgamentos. Então, se você julgou, você fugiu do fenômeno. E aí, como ele ocorre? A pessoa passa o papel mental e a pessoa que recebeu o papel mental, ela vai fazer o que der vontade. E esse o que der vontade, para a pessoa que está fazendo, pode não ter sentido nenhum. Mas para o dono da constelação, ele está fazendo novos arranjos mentais sobre aquele fato. Então, para ele, sim, está tendo mudança mental. Isso é o processo da constelação. E é mental mesmo, gente. Não tem esse negócio de falar nada, não. Aqui pega um na mão do outro aqui, mentalmente você vai passar a mensagem. E acredite, a coisa acontece. Aí eu sou testemunha viva do que eu presenciei, vi,
fenômeno. Nós falamos de um colega aqui agora, teve também de um outro colega também que me chocou bastante, né? Foram vários, A mas a gente gente tem vai lembrando, inúmeros casos. entendeu? Então, assim, é mentalmente. E esse é o sistema que eu acredito. Deixar. Vamos falar Exatamente. daqui, você chegar e dizer, você vai representar meu pai, minha mãe, meu irmão, ou outra coisa, que é a constelação, né, cara? Você pode constelar sobre tudo, até sobre a compra de uma casa, né, cara? É Tudo. importante dizer. Porque a constelação é para trabalhar um conflito. Tudo que para você é um conflito pode ser objeto de uma constelação. Então, ela pode ser organizacional, eu trabalho muito as questões organizacionais, ela pode ser na decisão de carreira, numa tomada de decisão, familiar, em qualquer área, desde que você tenha um conflito e você esteja em dúvida sobre qual caminho seguir. Porque você está em dúvida no seu nível consciente, porque no teu inconsciente a decisão já está lá. Você só não quer tomar porque o movimento do julgamento está pensando muito mais do que o próprio sentir. Então, quando você faz a constelação, você libera o sentir. Então, você olha, a minha emoção brilha para cá. E aí você passa a olhar aquilo com menos julgamento, com mais amor e mais emoção. E tenha certeza que é a melhor decisão. É isso aí. Nós falamos até agora da constelação familiar, mas de uma forma bastante inovadora, né? A Carmen desenvolveu um projeto aqui no Tribunal de Pará, com outras CIA, né? Outras coisas, e é um projeto que deu muito certo. E aí veio, então, a constelação jurídica. Fala um pouco como funcionava a constelação jurídica, institucionalizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Foi o primeiro tribunal do país a institucionalizar a A constelação. institucionalizar, sim. Foi, né? A fazer, não. Não, né? Pernambuco, na época, fazia, Não, na né? época foi Bahia, o Sam Stork, na Bahia. na Bahia. Na Bahia, ele fazia na própria vara dele. Uhum. E aí, aqui no Pará, foi o primeiro a institucionalizar, inclusive foi criada uma comissão sistêmica mediante uma portaria para que a gente fizesse um estudo e mostrasse os resultados. E nós fizemos esse estudo junto com o Ministério Público, a Defensoria e o TJ, em que a gente estudou 505 casos que foram passados pela constelação jurídica e os resultados de acordo, eles foram maravilhosos. Em que sentido, gente? Porque o acordo foi construído pela parte, não foi construído com o mediador, com o conciliador. A gente estava devolvendo a autonomia às famílias e aos conflitantes para construírem os seus próprios acordos, porque onde está o problema está a solução. Então, é essa a questão diferenciada e que isso virou um livro, que é a constelação jurídica. Mas falando especificamente do que é a constelação jurídica, sabendo que é um movimento que mexe com sentimentos e o processo ele é rígido, ele é seco, ele é frio, no processo não tem como você colocar emoção, porque o processo é constituído de letra, né? Sim. Lei. Só que quando você começa a E nem falar, tudo que está na petição é o que realmente a pessoa quer, né? Eu acho que na a constelação verdade, mostrou isso. o que ela quer não está na petição, porque Exatamente. você não tem como colocar um sentimento na Uhum. petição. Então, um exemplo mais clássico que a gente traz é quando você vai disputar a pensão alimentícia. Quando você fala do valor da pensão alimentícia, isso é o que menos vai importar. E quando você fala ou com um ou com o outro, ele vai falar: é porque ela me abandonou, porque ela tem outra, é porque ele tem outra, tem amante, tem isso. Ou seja, vai falar de emoção. E quando você fala de emoção, você está falando de amor interrompido. Você não está falando de valor de pensão. Mas eu uso a pensão como um mecanismo de dizer que eu estou sofrendo e que aquela dor está em mim. Então, isso que a gente vai buscar na constelação jurídica. Mas por que o nome jurídico? Porque o processo ele tem que ter um ponto final. A justiça existe para concluir um processo e olhar de forma justa. Mas não tem como eu olhar um sentimento. Então, a gente fez um recorte na constelação familiar para olhar apenas de maneira pontual qual era a dor envolvida naquele processo e fazer com que os conflitantes entendessem a dor. E a partir do momento que eles entendem a dor, eles resolvem
e uma briga por causa de R$ 1 deixa de existir, porque ela sabe que a pensão é um valor numérico de alimentos de um terceiro não envolvido no amor interrompido entre os adultos. Então, isso é a constelação jurídica, é um recorte da constelação familiar do Bert Helling, com o olho muito focado no problema apresentado naquele processo. Gente, deu muito certo. Tiveram vários mutirões, participação, sei lá, quantas pessoas participavam desse. Em média, a gente tinha participação de 100 processos. Seriam, Sem no mínimo, processo. 200 pessoas, mais os filhos envolvidos. Então, a gente tinha um valor bem grande. E tinha situação, gente, que as partes filmavam a fala do constelador para levar para os vizinhos escutarem. Por quê? Talvez pela primeira vez eles tivessem sido verdadeiramente ouvidos na dor. Então, a constelação é isso, é ouvir a dor do outro, mas fazer com que ele perceba que a dor é dele, que só ele pode resolver e que ele tem que encontrar o caminho da solução. Ninguém vai resolver por ele. O judiciário não é a figura terceirizada da minha dor. Esta também é uma coisa importante da constelação jurídica. É a gente mostrar que eu não posso terceirizar ao judiciário resolver a minha dor, porque quem tem que resolver sou eu. O judiciário vai resolver o valor, não a minha dor. E a constelação faz com que olhe de forma muito calorosa e muito humanizada a dor dessa pessoa. E aí é engraçado, é interessante. Você começa um projeto, vários institutos, várias pessoas acabam se envolveram, né, dentro de enfim, de órgãos públicos, pessoas interessadas, e eu faço isso, eu faço aquilo, tal. De repente a coisa começa a caminhar, passo tartaruga, e acaba ninguém mais se interessando. E fica justamente os autores, né, dando continuidade, que é o que acontece hoje. Né? A Carmen, ela deu continuidade, várias pessoas envolvidas que tinham, escuta mais. Você via até uma briga institucional entre alguns jogos, porque eu faço isso, eu faço aquilo tal. E aí vem aquele princípio que você falou agora há pouco. Qual princípio? É porque a constelação, quando a gente estuda a fundo, ela tem alguns princípios. E um dos princípios que eu considero mais importante é a hierarquia. A gente precisa respeitar a hierarquia. A hierarquia é quem veio primeiro, ele tem precedência. Então, eu não posso jamais falar da constelação sem falar do Bert Helling, é o criador, sem falar da Virginia Satir, que é uma das âncoras, sem falar do Sam Stork, que também implementou aqui no Brasil, foi o primeiro juiz a fazer constelação dentro do judiciário, sem falar da Iná Mendes, que foi uma pessoa que trouxe também e fez constelação dentro do judiciário paraense. Então, se eu não honro quem iniciou o processo, eu já entro rompendo uma das leis. E ao romper a lei, a constelação não flui, porque a constelação é o conjunto do equilíbrio de 3 leis: pertencimento, hierarquia e dar e receber. Quando você tem um propósito, como eu tenho, de levar a vida de maneira sistêmica em tudo que eu faço por amor. Muitas pessoas que estão de fora podem enxergar de maneira econômica, de maneira de ganhar algum posto, isso, aquilo. Então, não é genuíno. Por quê? Porque verdadeiramente você não ama aquilo que você faz. E aí muitas pessoas entram no processo, mas por si só elas vão ficando na estrada e vai seguindo quem realmente tem como propósito. E quem entra nesse processo tem que honrar quem veio antes. Não adianta você querer anular o Criador. Você rompe a lei da hierarquia e já é fadado ao insucesso. Perfeito. Bom, foi criada a Comissão Sistêmica em 2017, um ano depois dela ter sido institucionalizada. Eu trabalhei ainda por um bom tempo, eu capacitei muita gente, né? Nós formamos alguns juízes, nós formamos técnicos, então houve uma grande parceria com a Escola Judicial para a formação das pessoas, e aí eu segui a estrada.
Então, eu segui a estrada voltando à minha função de oficial de justiça, continuo na porta das pessoas levando o conhecimento sistêmico e fui começar a olhar para outros pontos. E um deles foi escrever, porque quando você escreve e você publica, ele fica eternizado. E aí a gente está trazendo alguns livros na área do direito com esse olhar sistêmico. Por exemplo, esse direito de propriedade sobre a ótica sistêmica é o primeiro do Brasil a olhar questões sistêmicas na área imobiliária. E por incrível que pareça, quem mais gosta desse livro é o pessoal que trabalha com venda e locação de imóvel, porque aí eles começaram a entender por que os imóveis não são vendidos. Muitos imóveis não são vendidos porque existe uma memória afetiva muito grande dos proprietários. Então, na hora de fechar o negócio, ele não consegue porque ele ainda está apegado ao bem casa, ao bem apartamento. E aí alguns corretores me disseram, nossa, se eu tivesse lido esse livro antes, eu não tinha perdido tanto tempo com alguns imóveis. Fica a dica aí, viu, galera? Você falou tudo. Eu acho que um dos maiores defeitos que eu fiz na minha carreira profissional foi não eternizar através de livros. Vários projetos eu desenvolvi. Aí eu nunca eternizei. Começo, mas não termino. Bom, ele não sabe que ele está eternizado, porque um dos livros que a gente publicou tem o nome dele. Ah, é verdade. Tá vendo? Eu eternizei junto com ele, mas ele não se lembra. Que é o nosso livrinho, que é o resumo da constelação jurídica, que foi a nossa história da formação, e tá lá o seu nome. Verdade. Então ele já iniciou Tem a que trazer sua. ele para mim guardar bem guardadinho, porque. Né? É verdade, faz parte. E esse outro livro aí? Esse outro aqui é o profissional sistêmico, é resultado da produção dos alunos da pós-graduação em Justiça Sistêmica, que é uma pós-graduação que eu escrevi, que está autorizada pelo MEC, e os alunos construíram esse livro e eu fui a coordenadora do resultado. Ao invés deles publicarem artigo, eles decidiram fazer o livro. E esse é o resultado dos meus alunos. Eu fico muito feliz. Bacana. Então, a gente vai seguir nessa carreira de escrita, porque a gente vai Vamos sortear? Claro, pode sortear. Vamos sortear. Agora, qual o critério que nós vamos sortear? Mandem lá para o Instagram do podcast. Uma frase sistêmica. Uma frase sistêmica e que é que nós vamos fazer? Pela data e horário, quem mandar primeiro, primeiro e o segundo vai ganhar um livro. Os dois livros nós vamos encaminhar. Primeiro lugar, o primeiro que mandar, a gente manda esse. O segundo, esse. Pronto, vai ficar bem auditado, bem definido. Eu vou mandar pelos Correios para qualquer lugar do Brasil aí o livro da Carmen. Carmen, para finalizar, eu estou sabendo que está vindo um espaço sistêmico. Me conta um pouco aí desse espaço sistêmico. Exatamente. Como eu falei para vocês, tudo na minha vida é sistêmico. Então, eu sou terapeuta sistêmica, eu atendo famílias, eu atendo constelação, eu atendo TDAH, eu atendo uma série de questões voltadas à saúde mental. E agora, na parceria com o Dr. Darlington, a gente criou o espaço, que é o espaço de bem-estar, mente e corpo. Então, a gente vai cuidar da mente e vai também cuidar do corpo na área da medicina estética e transplante capilar. Então, é o Espaço Sistêmico, ele está inaugurando. Exatamente, é o nosso primeiro cliente. Então, o Espaço Sistêmico vem para trazer essa leitura do envelhecer bem, da longevidade, para você não estar brigando com a sua idade, nem estar buscando essa imagem de perfeição que não existe, que aqui é vendida nas internets e na rede social. Então, a busca pela imagem que é impossível de alcançar também traz doença mental. A gente está unindo as duas coisas. Olhe para a sua saúde mental, que a sua parte externa ela vai precisar de um retoque ou outro para você ficar muito mais belo, você ficar brilhando. Então, nosso conceito é esse: longevidade, envelhecer bem, gerenciamento da velhice, cuidando dos homens da parte da cabeça, com transplante capilar e terapia capilar. Botox. Botox.
E a mulherada Botei com uns 2 litros, toda. esses 15 dias que passou, eu botei uns 2 litros. Pronto, e a mulherada vem com toda a parte facial, também a parte de glúteo, harmonização, volumização, tudo dentro das leis, da Trabalhando a Anvisa, mente. tudo E devidamente trabalhando a mente, né? regulamentado. Que é E mais sempre importante. trabalhando a mente, porque é o você aceitar como você é e melhorar, e não buscar a imagem da perfeição, que é uma imagem postada. Por trás dessa imagem postada, tem uma pessoa que pode estar sofrendo com uma grande dor. Então a gente quer trazer isso, olhar para você e dentro do que você é, do que você tem, melhorar o externo. Então é uma composição de bem-estar e beleza. Perfeito. Eu acho que um casamento vai dar certo, já deu certo, né? E quem quiser o contato da Carmen Cisnando, como é que faz? O contato da Carmen Cisnando, meu Instagram, arroba Carmen Cisnando, Carmen com N, todas as minhas redes sociais, Carmen Cisnando, LinkedIn, Facebook, Twitter, tudo é Carmen Cisnando. Mas o mais movimentado é o Facebook. E do nosso espaço é arroba Espaço Systemic. Pronto. Gente, segue lá. Quem tiver interesse de, sei lá, uma consulta, conhecer o espaço, conhecer a Carmen, enfim, você do Brasil, quiser levar a Carmen também para palestrar no seu tribunal, no seu órgão, aí, Ministério Público, magistratura, enfim, com certeza vai dar certo, ela vai estar à disposição. Cara, quero agradecer a tua presença, quero trazer você outras vezes aqui, porque você tem uma forma, uma didática de passar informação que poucas pessoas no Brasil, né? Então, traz essa tranquilidade, uma linguagem didática, fácil de entender, né? Enfim, casa bastante o transmissor com o receptor, né? Eu acho que isso é importante. Exatamente. A comunicação, eu digo que é o grande problema e, ao mesmo tempo, a grande solução. Então, a gente tem que trabalhar para falar de forma clara e transparente. É isso que eu sempre busco, até acho que pela minha carreira de professora. E outra coisa, gente, se vocês quiserem perguntar qualquer dúvida, pode fazer no meu Instagram, eu respondo todo mundo que pergunta, eu respondo. Posso demorar um pouquinho, porque são muitas as perguntas, mas eu faço questão de responder pessoalmente, não é máquina, não é nenhum funcionário, sou eu mesma que respondo a cada uma das mensagens. Perfeito. Estamos encerrando o nosso programa. Você que está aí, clique, siga, curta lá no YouTube, né? Para dar continuidade a sugestões, né, do que a gente traz aqui. É isso, beleza? Obrigado, até a próxima. Valeu.